Queria lhe perguntar se acredita que o caminho que este Governo está a seguir é o caminho que tem que ser seguido. Essa pergunta encerra um julgamento sobre o filtro político-partidário, isto é, quem disser que este é o único caminho pode ser entendido como estar a apoiar a maioria PSD, CDS, PP, e quem disser que este caminho é completamente errado pode ser visto como estando a apoiar a oposição, nomeadamente o partido líder da oposição. As coisas têm que ser vistas de forma diferente. Neste momento em que estamos, uma vez que acumulamos tanta dívida e temos um serviço de dívida em juros para pagar que é enorme e amortizações que são de 15 mil milhões de euros por ano, mais os juros que são 6 mil milhões de euros, é tanto como o orçamento da saúde, neste momento nós precisamos de dinheiro novo dos mercados para ir fazendo rolar essa dívida e para financiar o déficit anual que ainda está nos 5%, que são 7 mil milhões de euros de dinheiro que também é preciso fresco todos os anos. Dito isto, os mercados só nos emprestam se virem vontade de reduzirmos o déficit e de transformarmos as contas do Estado numa conta de sinal positivo, pelo menos em despesa primária, isto é, retirando a conta dos juros. Se isso acontecer, já estaremos a não criar nova dívida e a criar condições para rolar a dívida anterior. Só assim é que os juros no mercado secundário baixam e as novas emissões podem ser feitas. Portanto, desse ponto de vista, não há alternativa à austeridade. E ouso dizer que se for um governo de PS ou um governo de PS com outros partidos mais à esquerda que assuma o poder, vai ter que fazer austeridade na mesma. Não há volta a dar a isso. Portanto, desengane-se quem diz que a austeridade falhou e que não deve ser seguida. É uma mentira que se diz às pessoas. Porque os financiadores internacionais oficiais, que são a Troika e que vai passar a ser só a União Europeia através do Fundo Europeu de Estabilidade, depois do Mecanismo de Estabilidade e do BCE, vão exigir estas condições. Há uma alternativa de facto, é sairmos do euro. E o que é que acontece se sairmos do euro? A nossa moeda nova que viermos a criar desvaloriza 70% ou 80%, o dinheiro que os portugueses têm no banco desvaloriza 70% ou 80%, a inflação transforma-se em inflação de 15% a 20%, e depois como é que é? Vamos voltar aos anos 80? Eu não quero. E acho que a maioria dos portugueses não quer. Portanto, nesse sentido, não há alternativa. Quem nos põe a questão entre austeridade ou outra melhor está a enganar os portugueses. É só essa a minha resposta. Como é que lida às vezes com algumas críticas de pessoas que apontam José como um apoiante, neste caso da ideologia social-democrata que está agora no poder central? Fica-lhes a intenção, é com eles. Eu, por mim, tanto digo que não há alternativa a uma política de austeridade que leva a que o Estado gaste menos, como digo que pendurado no Estado continua um conjunto de lobbies que são da direita dos interesses, que são ligados a estes partidos que estão a governar e que nos deram cabo da nossa economia e que empurraram a dívida para o nível em que está. Eu costumo teorizar, aliás escrevi isso no meu livro, que quem deu cabo do país em termos de acumulação de dívida foi a esquerda irresponsável, a que faz greves por tudo e por nada e exige sempre aumentos salariais, sem cuidar de saber da produtividade e das condições de competitividade do país, a direita dos interesses, que são os lobbies de grandes empresas, de banqueiros, de acionistas e de advogados que os apoiam e de consultoras internacionais que os apoiam, que trabalham na órbita desta direita partidária e que dão cabo de um país, desgraçam um país, e foi o que fizeram connosco. E, portanto, às pessoas que acham que eu que faço esse apoio ao nível da política mais liberal, fiquem bem cientes disso e sabem perfeitamente que eu o digo, portanto, eu não me reconheço nada nessa crítica. A matriz neoliberal de criação de riqueza, para mim, continua a ser a mais válida, que deve ser completada com uma política de social-democracia ou de socialismo moderado para obrigar quem acumular riqueza a distribuí-la pelos que não podem, pelos que não acompanham a grande guerra da competição diária, nesta luta que é a luta social por um emprego e por um emprego bem remunerado. Há alguns que não conseguem e têm que ser ajudados. Alguns por razões objetivas, porque são doentes, ou são velhos, ou são crianças, obviamente. Outros porque também não conseguem acompanhar o ritmo. E, portanto, tem que haver uma social-democracia na redistribuição ou um socialismo moderado na distribuição. E por aqui acho que consegue aferir que eu não defendo uma matriz só de um lado. Não. Todos os partidos e todas as ideologias têm os seus elementos positivos e têm os seus elementos negativos, e quem deturpe tudo e queira servir os seus interesses. Portanto, não me revejo nada nessa crítica. E o José, enquanto consumidor, consegue fugir a esses lobbies instalados em diversos setores? Como é que consigo fugir? Vamos pôr gasolina, pagamos 5 cêntimos a mais, 4 a 5 cêntimos em cada litro. Nenhum governo teve a coragem de combater isto. De esquerda ou de direita ninguém conseguiu. Os únicos que fazem as despesas da casa são os jornalistas mais ousados que andam a dizer isso. E eu digo muita vez, nunca me cansarei. Na eletricidade é uma ficção esse mercado. Cobram-nos tudo o que querem, dizem que o mercado é livre, é mentira, não é? Inventaram um déficit tarifário para atirar com a parte de aumento de preço que queriam fazer, mas que politicamente o governo não deixa porque seria incomportável em termos sociais, daria tumultos até.
daria confusão, daria muitas manifestações. Então o que é que fazem? Acumulam num déficit que alguém há de pagar mais tarde. Quem é que vai pagar? Nós todos. E estas empresas agem de acordo com os seus interesses sem pensar no interesse geral. E agem por uma razão objetiva. Porque a lei foi feita para os proteger e a lei foi feita no Parlamento. É por isso que eu digo que os deputados têm que deixar de ser deputados em part-time, têm que deixar de trabalhar em gabinetes de advogados e em boards de empresas, em administrações de empresas, que têm interesse no processo legislativo, porque está tudo inquinado. O Parlamento está inquinado, não há outra forma de dizer isto. E, portanto, nós não conseguimos evitar pagar o que não devíamos por estes bens e serviços. E é uma pena, porque enquanto a economia não se libertar disto, assistimos a casos como empresas que têm mais alguma desenvoltura, como por exemplo a siderurgia, que é dominada por espanhóis, que um dia destes disse que se ia embora de Portugal porque a eletricidade era 25% mais barata em Espanha. E foi muito bem feito terem dito isso. A correr foram fazer-lhes um preço mais baixo. E a maioria dos portugueses continuaram a pagá-lo ao mesmo preço. Isto é uma vergonha, não tem outro nome.